Pessoal, tudo bem? Mais uma aula de geografia e hoje um tema que é muito caro para o nosso país, muito caro mesmo, certo? A questão agrária. Como assim? Turma, o Brasil é o único país que não precisava ter conflitos de terra. O conflito de terra no Brasil vai começar lá nas capitanias hereditárias. Vamos lembrar disso? Aí tem o mapa do Brasil, mapa antigo, e aqui está o mapa recente, tá? Vamos ficar aqui no antigo, depois eu venho para o mapa recente, porque a gente olhando para esse mapa atual, dá uma impressão que sempre foi assim. As capitanias hereditárias eram dessa forma que você está enxergando aí. O nosso país só era este lado aqui, né? Aqui passava a linha do Tratado de Tordesilhas e aqui os grandes lotes. Cada capitania hereditária era um lote. Um lote que era doado pelo rei de Portugal aos seus amigos, amigo do rei. Sabe aquela frase, né? Eu não sou amigo do rei, portanto não tenho tal coisa. Ou aquele cara é amigo do rei, portanto ele tem. Então, essa questão do amigo do rei começa por aí, onde o rei de Portugal distribuía terras, grandes lotes, no caso as capitanias hereditárias. Também existem as sesmarias, que daí eram lotes menores, que eram distribuídos no mesmo modelo, muito parecido com as capitanias hereditárias, onde era doado a cada amigo do rei. Pessoal, perceba, grave que isso já começa a surgir o problema. Só era dono, só era proprietário de um pedaço de terra quem recebia, quem ganhava. Claro, a troca de favores, porque essas pessoas depois retribuíam para o rei, ou em mantimentos, ou na cobrança de impostos que eles tinham das pessoas que viviam nessas propriedades. Isso aconteceu em todo o Brasil, certo? Em todo o Brasil. Eu quero voltar ao mapa. Quando você está enxergando essas capitanias que hoje já não aparecem mais, né? Você já não... Aqui, ó. Veja que muitos se transformaram em estado, né? Rio Grande, Maranhão. Elas receberam posteriormente, elas foram transformar-se em estados. Os antigos donos das capitanias e das sesmarias, por isso o nome hereditário, foram passando para as suas gerações. Automaticamente, poucos depois conseguiram terras. Tá certo? Dá uma olhadinha agora no texto que eu quero que vocês observem. Esse texto ele é teórico e é importante que nós saibamos analisá-lo, certo? Principalmente se for tema de redação ou se for uma alternativa daquela que você precisa fôlego e se debruçar sobre ela, tá bom? Vou ver agora esse texto com vocês. A Lei de Terras, que foi criada em 18 de setembro de 1850. Qual é o seu objetivo? O que ela criou? Essa lei proíbe a aquisição de terras devolutas por outro título que não fosse a compra e acabou proporcionando o quê? O surgimento dos latifúndios. Pensa bem, pensa comigo. Até então, as pessoas ganhavam a terra, ok? E em muitos casos, o Brasil estava cheio de terras devolutas. Viu no texto? O que é uma terra devoluta? É uma terra que até então não pertence para ninguém. A pessoa não tem um título. A pessoa chegava no lugar, ocupava aquela terra, sabia que não tinha dono, e a partir de um período, ela pedia isso para ela. A partir de hoje é minha. Mas esta lei, em 1850, vai dizer, ó, você só é dono se você comprar. Aqueles que eram escravos, aqueles que eram empregados, quando saíam para um determinado lugar, o que acontecia? Mesmo que ela ocupasse, ela não poderia ser proprietária. Por que ela não era proprietária? Porque tinha essa lei. Como que funciona isso? A questão dos cartórios, tá certo? Isto vai surgir. Isso vai fazer com que surja o latifúndio, como disse o texto, e também uma pessoa, o grileiro. Vamos saber agora como é que funciona a grilagem. Pessoal, lembra no texto da lei que dizia que alguém só tinha o título de uma terra a partir do momento que ela comprasse? E como é que você tem um título? O título é um
papel que está escrito lá que essa terra você comprou e ela pertence para você desde tal data. Deve ser assim com a escritura que você tem da sua casa, do seu apartamento, que a sua família tem. Ou mesmo se a sua família tem um sítio, uma chácara, uma fazenda, ela tem um título. Mas pense, a lei proibindo que alguém tivesse antes mesmo a não ser que fosse pela compra, olha o que vai acontecer. A figura do grileiro que eu chamei a atenção. O grileiro está associado a alguém que tem ou influência ou poder, certo? De que maneira? O grileiro ocupa uma terra que ele sabe que não tem dono, é uma terra devoluta. E ao ocupar essa terra, ele chega no seu amigo, que é um cartorário, e fala para ele o seguinte: anote nesse papel que desde 1955 essa terra pertence à minha família. E eu a herdei, certo? Faz uma escritura com data retroativa, ou seja, é uma falsificação. Você vai olhar para mim, mas está na cara, um papel branquinho, bonitinho, em 1952, um papel naquela época até hoje ia estar amarelado, ia estar vencido, todo furado, todo rasgado. Veja, o que acontece? O cara pegou isso no cartório, tudo bonitinho, com carimbo de um cartório, claro que já existe nesse período, até nisso os caras pensam. Ele vai fazer o seguinte com esse papel, ele vai enrolar, antes de enrolar ele vai fazer o seguinte, amassou, depois a gente enrola. Fez exatamente isso, já comecei a envelhecer esse papel. Depois, tem todo um esquema, e isso aqui acontece, e muito, o Brasil está cheio disso. Pegou esse ferro, depois ele passa um ferro sobre ele, dá uma desamassada, enrola bonitinho, você já vai entender por que o apelido de grileiro. Novamente ele enrola, pega um garrafão, sabe esse garrafão de vinho, ou mesmo uma garrafa, joga ali dentro, tem todo o trabalho de sair catando um grilo aqui, uma barata colar, joga isso ali dentro junto com o grilo, com a barata. Uma semana, ou uma traça também, o cara te dá o trabalho disso. Esses animais vão começar a defecar aqui, vão começar a comer esse papel porque eles estão sem alimento. Uma semana depois disso, ele vai lá e quebra a garrafa, esse papel vai estar com o aspecto todo envelhecido. O grileiro fez muito isso no Brasil. Grandes fazendas em nosso país, o cara nunca comprou a terra. Não estou dizendo que é todo mundo, tá? Mas uma parcela do latifúndio que eu citei para vocês antes começou na grilagem, certo? A partir de agora você sabe então como é que se faz grilagem. É falsificação de documento. Ao requinte do detalhe de tornar esse documento antigo, com a barata, com o grilo, por isso o apelido de grileiro na hora de se roubar uma terra. Eu disse roubar exatamente isso, porque a terra devoluta pertence ao Estado. Pertencendo ao Estado, pertence à nação. Pertencendo à nação, pertence a todos nós. Ou seja, ela é passível de ser usada para a reforma agrária. Agora, o que é reforma agrária? Pessoal, a reforma agrária seria uma redistribuição das terras devolutas ou daquelas terras que são improdutivas. Muito bem. Como assim? Como é que você vai definir se a terra é improdutiva ou se ela é um latifúndio, como eu citei antes para vocês? Primeiro eu quero fazer um comentário rápido aqui e importante. Tá. Temos vários tipos de latifúndio. O de exploração, certo? E a empresa rural, que também pode ser um latifúndio. Tem diferença essas duas e nós vamos deixar claro, tá certo? Pessoal, mas antes de eu explicar para você exatamente o que é um latifúndio, eu preciso lembrá-lo de uma lei muito importante que foi criada em 1964, que é o Estatuto da Terra.